Olá! Bora mergulhar num dos temas mais importantes e, vamos combinar, mais polêmicos do direito penal brasileiro? Hoje a gente vai decodificar a famosa Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? A gente escuta essa palavra hediondo o tempo todo no jornal, mas o que ela significa de verdade? Na prática, o que faz um crime ser tão grave a ponto de ganhar essa etiqueta? É exatamente isso que a gente vai descobrir junto. E para a gente não se perder, olha só nosso roteiro. Primeiro, vamos entender a origem da lei. Depois, uma diferença crucial: hediondo versus equiparado. Aí a gente entra na lista dos crimes, vê as punições mais pesadas e, para fechar, como essa lei vem mudando com o tempo. Beleza, vamos lá. Para entender essa lei, a gente precisa primeiro fazer uma pequena viagem no tempo, voltar para ver o cenário que deu origem a tudo isso. Tenta imaginar o Brasil ali no finalzinho dos anos 80. O país estava passando por um baita aumento na criminalidade. Eram crimes que chocavam, que paravam o país. E com isso, claro, veio uma pressão enorme da sociedade pedindo uma resposta mais firme, leis mais duras. E essa resposta chegou em 1990, com essa lei aí. A ideia central era bem direta. Vamos pegar aqueles crimes que causam mais repulsa, que geram um sentimento coletivo de injustiça, e dar para eles um tratamento penal muito, mas muito mais rigoroso. Agora, a gente entra num ponto que, olha, confunde muita gente, mas é chave para entender o resto. Nem todo crime que tem um tratamento super rigoroso é, tecnicamente falando, um crime hediondo. Tem uma distinção bem importante aqui. A lógica é a seguinte, ó. Os crimes hediondos são aqueles que estão lá com nome e sobrenome escritos na lei. É uma lista mesmo. Já os equiparados, eles não estão nessa lista, só que a própria Constituição Federal manda tratá-los com o mesmíssimo rigor. Pensa neles como se fossem primos dos crimes hediondos. Nomes diferentes, mas na hora da consequência, o peso ao mesmo. E para ninguém mais esquecer quais são esses crimes equiparados, tem um macete clássico, super útil. É a famosa regra dos 3 T's. É isso aí: tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo. Esses 3, por ordem da Constituição, levam todo o pacote de rigor da Lei dos Crimes Hediondos, mesmo sem o nome deles estar lá na lista principal. Certo, agora que a gente já separou o joio do trigo, né, os equiparados dos hediondos, vamos dar uma olhada em alguns exemplos do que está de fato na lista dos crimes que a lei considera hediondos. A lei pega pesado, claro, com crimes contra a vida. Entra aí o homicídio qualificado, sabe, aquele com crueldade, motivo fútil, também o feminicídio, a lesão corporal gravíssima contra policiais e seus familiares e até o crime de genocídio. Mas não é só a vida. A liberdade e o patrimônio também são protegidos com mais força. Atenção, não é qualquer roubo que é hediondo, mas se tiver restrição de liberdade da vítima, uso de arma de fogo ou se acabar em lesão grave ou morte, aí sim ele entra na lista. A extorsão mediante sequestro é outro exemplo clássico, e também o furto com uso de explosivos, tipo em caixa eletrônico. E a lista continua, viu? Ela é bem ampla e cobre outras coisas gravíssimas. Estupro e estupro de vulnerável, por exemplo, são sempre hediondos. Tem também crimes que afetam a saúde de todo mundo, como provocar uma epidemia que causa mortes ou, pasmem, falsificar remédios. E mais recentemente, até a organização criminosa, se for para cometer crime hediondo, também virou hediondo. Ok. Já entendemos quais são os crimes, mas a grande questão é, e daí? Na prática, o que muda na vida de alguém condenado por um desses crimes? Vamos ver as consequências reais. Bom, desde o comecinho do processo, a coisa já aperta. Quem comete crime hediondo não pode receber anistia, graça ou indulto, que são basicamente tipos de perdão da pena. Também não tem direito à fiança e a prisão temporária, aquela durante a investigação, pode ir até 30 dias e ainda ser prorrogada por mais 30. É bem mais tempo que o normal. Agora, talvez a consequência mais pesada de todas tenha a ver com o cumprimento da pena em si. E para entender isso, a gente precisa falar rapidinho sobre a progressão de regime. É basicamente o direito de ir para um regime mais brando, tipo do fechado para o semiaberto, depois de cumprir uma parte da pena e ter bom comportamento, claro. E é aqui que o negócio fica sério. Dá uma olhada nessa tabela, a diferença é absurda. Para um crime comum, um réu primário precisa cumprir 16% da pena para poder progredir. Agora, se o crime for hediondo, esse número pula e pula alto, para 40%. E a coisa só piora.
Se for reincidente em crime hediondo, são 60% da pena. E se essa reincidência tiver resultado em morte, o percentual vai para incríveis 70%. A mensagem da lei não podia ser mais clara. Quem comete esses crimes fica muito, mas muito mais tempo trancado no regime fechado. E é muito importante sacar que essa lei não é uma pedra, ela não está parada no tempo. Pelo contrário, ela é super dinâmica, está sempre sendo alterada para se ajustar às novas realidades da sociedade e do direito. Essa linha do tempo aqui mostra bem essa evolução. A lei nasce lá em 90. Em 2007 tem uma mudança importante sobre o começo da pena. Mas a grande virada recente foi em 2019, com o famoso pacote anticrime, que basicamente reescreveu todas aquelas regras de progressão de regime que a gente acabou de ver. E ela não para de mudar, viu? Nos últimos anos, vários crimes novos foram entrando na lista, refletindo as novas preocupações do Brasil. Então, o ponto central para levar para casa é este. A lei dos crimes hediondos nasceu de um grito da sociedade por mais rigor, e ao longo de mais de 30 anos, ela não só manteve essa pegada, como foi se tornando cada vez mais detalhada e mais severa nas suas consequências. E a gente termina com a pergunta que deu origem a tudo isso lá em 1990. Com todo esse aperto, com todas essas mudanças, será que a lei realmente consegue cumprir o papel dela, de diminuir a violência mais grave no país? Bom, essa é uma reflexão super complexa, cheia de argumentos dos dois lados, e que com certeza fica para uma próxima análise. Obrigada pela companhia.